Queridas irmãs, queridos irmãos, muito obrigado pela presença, pela contribuição com o poder anímico de cada um de vocês. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, nós agradecemos desejando que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Vamos encerrar um ciclo zodiacal com o último representante do zodíaco, que corresponde justamente à onda de vida humana, que é o signo de Peixes ou a hierarquia de Peixes. A hierarquia de Peixes, ela tem uma característica interessante, que ela governa a parte, digamos, mais abandonada do corpo, a região menos visitada do corpo, que corresponde aos pés. Estão a maior distância da nossa cabeça, dos nossos olhos, dos nossos órgãos sensores que normalmente utilizamos. E Peixes também tem uma característica curiosa na questão do olhar. O que eu vejo? Que mundo eu estou vendo? O mundo real, o mundo que eu imagino, o mundo que eu fantasio. Que mundo é esse? Ok, presta atenção em mim. Então a pergunta que deve ser feita para essa hierarquia é, eu olho onde ela está no meu tema natal e devo perguntar, nesse setor do meu tema natal, como eu vejo as coisas? Sob que ângulo? Que prisma? Que grau de consciência? Aqui nós temos literalmente um divisor de águas. Nesse rosto, vocês podem observar que os contornos estão claros até os olhos. Dos olhos para cima, há como algo indeterminado, aquoso, dissolvido. Essa imagem é extremamente importante para compreender este signo, que é do elemento água. Por quê? Porque nós somos seres, e é importante que entendamos isso, nós somos seres bipolares, nós somos seres esquizofrênicos. Temos o nosso espírito dividido, cortado, fragmentado. Uma parte do mundo, que nós entendemos por mundo, se processa no nosso universo interno, na nossa vida interior, que nós chamamos de subjetividade. E uma parte do mundo acontece externamente. Trabalhar, pagar as contas, se alimentar, dormir, se vestir, que é o mundo objetivo, aquilo que eu chamo normalmente de realidade. Só que, na verdade, são duas realidades. Uma que ocorre na minha interioridade e outra realidade que acontece lá fora, objetivamente. E Peixes fica dividido entre essas duas realidades. Então, os seus olhos são olhos de ver o quê? Peixes tem que fazer essa pergunta. Afinal de contas, realmente o que eu sou capaz de ver? Será que eu padeço de algum tipo de cegueira, de alguma catarata, de um astigmatismo? O que eu tenho? Ou a minha visão é sadia? Então, desses olhos de Peixes, surge o signo de Peixes. Aqui nós podemos imaginar que é um peixe olhando para o outro e perguntando, quem é você?
Então, o símbolo de peixes é bastante eloquente. Ele mostra essa divisão. Ele é duplo. Dois mundos. É um mundo que sobe e um mundo que desce. Então, a pergunta necessária é essa: posso eu confiar na leitura do mundo que elaboro aqui dentro, através de minhas lentes? Que qualidade tem essas lentes? A lente mente é polida e translúcida, a luz passa, ou distorce os fatos e deforma a realidade? A minha lente foi feita onde? No Paraguai ou na Alemanha? Ou será que vejo as coisas jamais vistas antes? E de repente, se eu de fato estou vendo coisa que ninguém vê e essa coisa existe, como é que eu posso provar que eu não estou louco? O que disse o nosso mestre? Temos que desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. No caso de peixes, olhos de ver para de fato conhecer. Ter contato direto com o fato, com a realidade e, em última instância, com a verdade. Todo estudante espiritualista, uma de suas principais ambições é aproximar-se intimamente da verdade. Até onde posso garantir que conheço a mim mesmo? Se os meus olhos são estrábicos, se eu sou vesgo, será que essa cegueira parcial também interfere na compreensão, no entendimento de mim mesmo? O que eu sou, hein? Será que eu sou um emaranhado de coisas confusas? Uma colagem estranha? O que tem na minha cabeça? O que tem no meu pescoço? Nos meus pés? Quais são os elementos que me constituem? Serei eu um aglomerado de retalhos, resultantes de aberrações, perturbações e vagas impressões? Eu acho que, me parece que eu vi, estava meio nebuloso, estava chovendo. Será que eu sou um modelito do Picasso? Ou as partes que me constituem formam um todo orgânico, ajustadinho e coerente? No que eu aposto? Eu sou um ser integral, um organismo onde as partes se comunicam saudavelmente com as outras? Ou dentro de mim mesmo há inimizade? Você quer ver uma inimizade terrível? O teu fígado odiar teu coração. Já imaginou você nascer com Sol quadrado Júpiter? O teu fígado odeia teu coração. O que você vai fazer com uma coisa dessas? O que diz Arthur Rimbaud? Não é o Rambo, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. É Arthur Rimbaud. O poeta, guardem bem isso, Rimbaud tem Netuno em peixes. É um poeta que nasceu com Netuno em peixes. O poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e refletido desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de sentimento, de loucura, ele procura onde?
nele mesmo, na sua interioridade, na sua subjetividade. Ele esgota nele todos os venenos. O planeta Netuno governa os venenos. Para quê? Para apenas conservar em si as quintessências. Olha que maravilhoso. Transformar veneno em quintessência. Esse é o trabalho de Peixes. Vamos ver uma dupla de signos muito interessante. Peixes e Áries. Peixes governado por Netuno e Júpiter, e Áries governado por Marte. Essa passagem entre um signo e outro é fascinante. É chamada de Páscoa, passagem. O que é Netuno? O que é Peixes? É mergulhar na dimensão sutil das coisas, invisível. O que é Marte? O que é Áries? É projetar-se na existência, no concretão. Peixes é a vida no interior do espírito. Áries é a vida no corpo. Olha a dicotomia, por isso que nós somos esquizofrênicos. São coisas completamente antagônicas que habitam o nosso ser. Nós somos seres espirituais que moramos na carne. Só isso já é uma loucura. Reconectar-se com a essência, refazer a substância que compõe a minha existência. Olha que loucura! Aqui é o ponto de contato entre essência e substância. É a Páscoa, famosa Páscoa, comemorada em todas as tradições. Não é privilégio do Ocidente, nem do cristianismo. Então, qual é o grande desafio do próximo signo? O signo para o qual o Sol está se dirigindo. É o imperativo de produzir a si mesmo. Nós temos essa tarefa insuportável e impossível. Você tem que fazer a si mesmo. E para isso, Deus, que é benevolente, generoso e amor puro, oferece um oceano de vida e possibilidades. E é aí que a gente se perde. É tanta possibilidade que ficamos confusos. Quem quer entender isso tem que ler do Michael Ende, Prisão da Liberdade. Tem na internet. O horror que é escolher na escuridão. Escolher sem saber por quê. Quem não gostar do Michael Ende, assiste Matrix, que o Neo tem o mesmo problema. Ele não sabe o que fazer diante de escolhas fundamentais, mas vai aprender. Para isso, nós recomendamos um pintor aquariano, mas que tem uma pegada pisciana também, chamado Jackson Pollock. Jackson Pollock é o indivíduo que mostrou, entre outras coisas, a quantidade infinita de possibilidades que existe no caos. Esse quadro, eu pus ele na vertical, de brincadeira, mas ele é horizontal. Tem um filme sobre ele, com o nome do próprio pintor, Jackson Pollock. Vale a pena assistir. Peixes, então, é a possibilidade de maravilhar-se e perder-se nesse infinito.
nessa abundância de correntes marítimas e no rico polimorfismo do mundo aquático, a quantidade de vida que existe debaixo d'água. Várias formas de vida, polimorfismo. Mas esse limite, semelhante ao signo de Câncer, que é outro signo que gera muitos dementes, Peixes também já nasce com essa demência. Eu sou da água ou sou da terra? Qual é o meu habitat? Bom, se eu sou peixe, eu sou da água. Mas a hora que eu tenho que ir no banco pegar uma fila ou fazer a feira, eu sou da terra. Como é que fica isso? Como é que eu consigo ser da água e da terra? A vida manifestando-se em diversas direções e, importante, distanciando-se do estável continente. Essa é a maior aflição do signo de Peixes. Não sentir que ele tem um continente estável para habitar. Ele sempre é levado para alto mar, onde ele não divisa nenhuma ilhazinha, nada, nem uma pombinha com um matinho na boca. Água pura para todos os lados. Então, é isso. Ao mesmo tempo que existe um deslumbramento, um assombro com essa riqueza que é a natureza, o mundo, Deus, essa luz que existe dentro de nós, quanto mais deslumbrado eu fico, mais eu me afasto do continente. Mais eu fico perdido no meio do oceano. Então essa luz é a luz do espírito. É a luz da coluna vertebral regida por Netuno. É assim mesmo. Ir em direção ao espírito, de certa forma, é perder o contato com a terra. E quanto mais a chama do espírito brilha, mais desconectado normalmente eu fico com o plano objetivo. Peixes e Virgem, uma dupla muito interessante, completamente opostas. Virgem é o signo do continente. Ele precisa de um continente para estar seguro. E Peixes se afasta do continente. A embarcação fica à deriva, vai flutuando. Então, Virgem gosta de procedimentos metódicos. Tudo contabilizado, calculado, regrado. Peixes é a improvisação espontânea. Você não sabe por que acontece, mas acontece. Não tem cálculo nenhum. Peixes na cozinha é muito engraçado. Ele não mede nada, ele vai jogando e fica uma delícia. Virgem está preocupado em observar, enquanto Peixes absorve. Qual é uma das definições de Peixes? Papel higiênico, macio e absorvente. Virgem é a anatomia corporal. Aonde estão meus órgãos, a minha pele, qual é o meu desenvolvimento biológico? Peixes é a anatomia oculta, que é a anatomia mais importante. É aquela que sustenta, na verdade, a anatomia visível. Então essa oposição é curiosíssima, né? Virgem precisa de terra firme e Peixes quer o mar aberto.
mística do signo de Peixes. Signos mais místicos do zodíaco: Câncer e o seu parceiro Peixes. Se tem um lugar onde tem muito canceriano e pisciano, ninguém paga a conta, ninguém faz comida, mas só se fala de Deus, do eterno, do paraíso. É uma maravilha. Só que todo mundo morre de fome, mas morre feliz. Então, Peixes é admirar, adorar, louvar e bendizer a arte e a inteligência do Criador. Só quem tem o signo de Peixes forte entende o que é isso. É muito deslumbrante contemplar a criação. Escorpião tem uma grande ajuda do seu signo irmão também, que é Escorpião. Escorpião direciona Peixes, que é meio perdido. Então, Peixes precisa de Escorpião. Esse vetor, essa flecha, direciona a nossa emoção, o nosso desejo, em direção ao nosso Criador. É a criatura desejando o Criador. E essa busca daquilo que nós perdemos, que é a vida paradisíaca. Já moramos no paraíso e fomos expulsos dele. Essa ligação entre Escorpião e Peixes permite uma retomada desse caminho. Ou em busca da eterna essência ou essência eterna. Ok. Então, Peixes, o bom de Peixes é a capacidade de louvar e de estabelecer uma oração sincera, um contato com os céus. É uma intensa dedicação ao cumprimento da vontade divina. Por que que cumprir a vontade divina é a suprema missão de uma pessoa que está no caminho espiritual? Porque a vontade divina é a plenitude do bem, só isso. Não tem como eu buscar o bem se ao mesmo tempo e concomitantemente eu não estou em busca de realizar a vontade de Deus. Reverenciar as obras de Deus e render graças à vontade divina, que é o bem absoluto. Só Peixes entende isso. Só um louco para entender isso. Peixes é o emblema do esforço e do sacrifício humanos, por isso que governa a onda de vida humana, para guarnecer, para fornecer o lampadário, a lamparina, com óleo sagrado e manter acesa a chama do Espírito. Quando aparentemente há uma desolação completa, Peixes pode reacender essa chama, pela sua fé, pela sua devoção. Então, Peixes é regido por Netuno e Júpiter. E ele representa a grande síntese, a unidade absoluta, abarcando a diversidade relativa. Aqui é o mundo relativo, é o mundo dos retalhos, dos pedaços, é o mercadão, é o varejo. Peixes é o atacado, é o produtor, é a origem, é a fonte absoluta de onde tudo provém. Então, Peixes é esse desejo do infinito. Tentem imaginar que sofrimento esse signo deve suportar. Desejar o infinito. Nada o satisfaz completamente. Como que você vai satisfazer o desejo de infinito?
Aqui um desenho do Alex Gray, mostrando, de certa forma, o infinito que existe dentro de nós e o infinito que buscamos com os nossos membros, tentando entender o universo. São dois infinitos. Olha a bipolaridade, olha a esquizofrenia. O meu infinito interior e o infinito exterior. Eu tenho que lidar com os dois. Outra passagem bonita. O penúltimo e o último signo. Aquário, Peixes. Urano, Júpiter e Netuno. É aqui que a maioria dos seres humanos cometem erros gravíssimos. Essa passagem é a maior fonte dos nossos pecados, por incrível que pareça. Aonde cometemos mais pecados? Primeiro, com a ignorância. Nós somos ignorantes, porém orgulhosos, então achamos que sabemos. Se nós somos ignorantes e orgulhosos, nós tomamos iniciativas, nós ousamos determinadas coisas e usamos muito mal o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio se transforma em arbitragem e arbitrariedade. E aí dançamos, entramos no oceano do sofrimento, que nós criamos. Sofrimento nunca é castigo de Deus, porque Deus respeita aquilo que Ele nos deu, o livre-arbítrio. Nós temos que aprender a usá-lo, e é geralmente nessa passagem que cometemos erro. Orgulho e ignorância geram más escolhas. Má escolha gera pecado, pecado gera sofrimento e morte. Então, nós nascemos para desenvolver a genialidade, produzir aquilo que é incomum. E assim, entrar em contato com o sublime, o mar, o maravilhoso e o transcendente. Esse é o caminho que deveríamos fazer. Fazemos o oposto. Então, se a gente viver bem esses dois últimos signos, a natureza por si só, a sua beleza, a sua inteligência, seria suficiente para nos iluminar e encaminhar nossa alma a Deus. Mas a gente faz questão de escolher a escuridão. É inacreditável a habilidade que nós temos de escolher o pior. Por isso que a Escola Rosa Cruz adverte que o Cristo tem que ser a nossa luz, o nosso farol. Porque Ele mesmo disse, eu vim para que nada se perca, nenhum pedacinho da criação se perca, e para que tudo, sem exceção, tenha vida eterna. Viver bem Aquário e Peixes é isso. Você tem que falar, por que eu encarnei, por que eu vim para esse mundo? Com essa finalidade. Tudo que tiver ao meu alcance, tudo que tiver na minha esfera de ação, eu vou dar o máximo para que nada se perca e para que tudo tenha vida eterna. Alma e espírito, falou em coisas eternas, vamos falar em algo que é eterno. A alma, ela pode ser destruída, mas o átomo semente não. Você pode zerar a sua alma? Pode. Se sua alma for para os anéis de Saturno, se os seus átomos sementes forem para os anéis de Saturno, lá eles são deletados. O conteúdo do átomo semente, não o átomo semente.
Portanto, a alma, ou a caixinha que guarda a alma, que é o átomo semente, é indestrutível. O signo de Câncer é... Eu sou canceriano, né? Então, que gracinha que esse signo. Mostra essa relação do superior e do inferior, céu e terra. Peixes também. É só fazer um pequeno giro que você observa como o Câncer se transforma em peixes. Então, são signos irmãos, quase irmãos gêmeos. E o que representa isso? A roda da vida, a roda da fortuna, que está em eterno movimento. Se tem uma coisa que não para nunca, é a evolução. Mesmo quando tudo é destruído, que recebe o nome de noite cósmica, a evolução continua. Apenas na essência, não precisa mais de substância. No momento, para evoluirmos, precisamos de substância. Quando vem o final de um sistema solar ou do próprio universo, uma grande noite cósmica, toda a vida espiritual se concentra, se retira, mas continua trabalhando. Da mesma forma que nós trabalhamos enquanto dormimos. É análogo. Porque o sono é uma pequena morte. Então, Câncer e peixes representam justamente o reino da alma e o reino do espírito. E tem uma ligação muito profunda um com o outro. Outras dimensões. A busca por outras dimensões. Por que tem que buscar? Não, ninguém tem que fazer nada. A Escola Rosa Cruz não obriga ninguém a fazer nada. O que mais se respeita aqui é a liberdade de cada um desenhar seu próprio trajeto. Só que há um momento na vida, a gente não sabe quando isso vai acontecer, que há uma saturação existencial. Bom, alguma coisa da matéria ainda eu quero? Não. Você não quer uma BMW, um castelo na França? Não. Você não quer todas as mulheres ou homens do mundo? Também não. Aí você vai ticando, fala, não, nada disso me comove. Então você está num ponto interessante. A porta para outras dimensões provavelmente já começa a se abrir. E normalmente é assim. É quando você percebe que este mundo aqui, apesar de lindo, fantástico, ele é muito limitado. Até porque você tem que ficar dentro de um corpo e o corpo é muito limitado. Isso quando ele é saudável, ele já é limitado. Imagina se ele fica doente, com dificuldade de locomoção, quando você perde a audição ou a visão. Que horror. Então, peixes é esse impulso para ir em direção à nossa origem, que vem de outra dimensão. E os signos de água nos ajudam muito, porque eles são muito sensíveis. Câncer é o céu espelhado nas águas, na água do rio, na água do mar. Quando a água está serena, você vê direitinho o céu na água. Escorpião é o interesse pelo ocultismo, pela vida que está por detrás da aparência, da forma. E peixes é o impulso, a infusão, é o toque divino na nossa alma. É quando Deus te chama. Tem um pintor russo, que infelizmente pouca gente conhece, mas ele pintou milhões de quadros, chama Ivan Aivazovsky. Ele conseguiu fazer o impossível. Ele pinta o espírito da água. Os piscianos de plantão, procurem as obras dele.
Ele desenha muito o mar. Você começa a olhar aquilo e fala, não é possível. Como é que ele fez isso? Impressionante. Aqui no slide não dá para ter uma ideia de quem é esse pintor. Então ele atingiu essa capacidade de desenhar o espírito da própria água. Incrível. Ivan Aivazovsky. Tem mais de 6.000 quadros. Ele morava em São Pedro, não tinha nada para fazer, ficava pintando. Na verdade é São Petersburgo, não é porque é Rússia, mas é São Pedro. Mundos suprafísicos, ou seja, mundos suprassensíveis que estão além do sensível habitual. O sensível habitual envolve 5 sentidos, mas existem mundos que você entra em contato a partir do momento que brotam em você sentidos superiores. E como é que eu sei que existem outros mundos? Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vocês não fazem ideia quantas, estão lá para serem visitadas, porque o pai sempre recebe o filho. E Cristo é o mestre dos peixes, dos pescadores. Não tem signo mais indicado, mais sensível às mensagens de Cristo do que peixes, principalmente através do Evangelho de João. E um filme muito bom para falar sobre isso é As Sandálias do Pescador. Maravilhoso. Esse é um padre que ficou exilado no próprio país, na União Soviética, que de repente, do nada, é convocado para ir para Roma e lá elegem ele, de uma forma enigmática, Papa. Então, a história desse Papa fictício. Vale a pena. As Sandálias do Pescador. Cristo ensina não só a pescar, ele ensina a tecer a rede e depois lançá-la. O que é tecer a rede? É construir a alma, gente, é fácil. Tecer isso, nós temos que tecer a nossa alma. Nós temos que ser artesãos da nossa vida interior, da nossa subjetividade, para ela não virar qualquer coisa. Porque o mundo de hoje, que é um mundo caótico, te convida a ter uma subjetividade de segunda mão. Vagabundinha. Não se permitam isso. Zodíaco, essa mandala fabulosa. Peixes precisa muito de ajuda. Existem 2 signos que saem do caminho rapidamente, Gêmeos e Peixes. São signos que normalmente não merecem nenhuma confiança, a não ser que recebam ajuda de outros signos. Por isso você tem que olhar seu mapa e ver o que está acontecendo com Mercúrio e com Gêmeos, com Netuno, Júpiter e Peixes. Touro faz trígono com sextil com Peixes. E Capricórnio também faz sextil com Peixes. Então, Netuno pode receber ajuda de Vênus e pode receber ajuda de Saturno. E isso estabiliza o signo, que é tão lindo, mas profundamente instável, como o mar. De repente está calminho, de repente joga a embarcação e afunda. Vai lá para o mundo abissal. Então, Touro e Capricórnio estabilizam Peixes. Assim como Escorpião. Então, são signos muito favoráveis para o contato com Peixes, que é tão sensível e facilmente tira os pés da terra. Vênus. Vênus governa Touro
que nós acabamos de falar, e fica exaltada em peixes. Só por aí você percebe que ligação linda existe entre touro e peixes. Todo mundo conhece o signo, o símbolo da Vênus, famosíssima deusa. Maravilhosa, também acho. O que proporciona Vênus em peixes? Espetáculos de sublime beleza plástica, entremeados de luzes, cores e sons. O que nós temos como exemplo da Vênus em peixes? O teatro e o cinema. Em particular, quem não conhece ainda, assista todos os filmes de Andrei Tarkovsky, todos, sem exceção. São um show de beleza, espiritualidade. E tem um problema. O ser humano faz mau uso de tudo, até do sagrado. É uma beleza que hipnotiza. E é aí que o diabo faz o caldeirão. Essa beleza hipnotizante. Não existe, com certeza não existe, nenhuma agência de publicidade que não seja governada por demônios. Não existe. Tudo que o ser humano faz para induzir, seduzir, coagir, é magia negra. Ficou claro? Então, se você quer conhecer mago negro, vai numa agência de publicidade, todos, até a faxineira. Vênus em peixes é o poder divino que exerce imensa, olha só, é um poder divino, gente, que nós prostituímos. Exerce imensa força de atração, cujo efeito imediato é santificar o esforço humano. Nós invertemos a direção, nós prostituímos o esforço humano. Tanto é que a prostituição é a mais antiga das profissões. Esse deslumbre, esse encantamento, esse assombro, esse maravilhamento, é que nós temos que recuperar. Que uma criança ainda tem. Ainda ela fica encantada com coisas simples. É inacreditável, que coisa linda isso. Venerar o poder infinito e insondável que banha as criaturas com o mar da vida. Essa é a finalidade maior desse signo, a veneração. Venerar vem de Vênus. Beleza e graça da dança. Outro exemplo fantástico da Vênus em peixes. Pina Bausch tem um filme do Wim Wenders sobre a Pina Bausch. Vale a pena. Assistam. E a dança depende dessa região governada por peixes, os pés. Pés que voam. Pés que se destacam da gravidade terrestre. O que diz o nosso grande mestre, profeta, que mostrou que nós iríamos nos destruir muito rapidamente? O Fredão. O Fredão diz assim, ó, eu vos digo, alguém precisa ter causa em si mesmo para dar luz a uma estrela dançante. Não é incrível? Então, essa estrela dançante nós temos que recuperar. Ela faz parte do nosso lado menino, que nós matamos. Do nosso lado pueril, puro, que brinca e dança com qualquer música, em qualquer situação. Pés. Região governada por peixes. Os pés
Coitados, nós massacramos os pés a vida toda, né? E a tarefa de peixes, realçar o encanto, o deslizar e a elegância. A elegância começa nos pés. E uma coisa que nós desaprendemos é andar, porque usamos sapato, tênis. Nós maltratamos os pés. Portanto, nos desencaminhamos, não sabemos mais caminhar. Peixes, insinua-se, né? É o animalzinho. Observe ele nadando, a habilidade que ele tem. Suavemente nas águas saborosas e convidativas dos sentimentos sublimes. Coisa que, por exemplo, a boa música oferece. Música, o melhor alimento do espírito. Não existe coisa tão boa como a música. Mas também pode destruí-lo. Vamos recuperar um grande compositor brasileiro e cantor com uma voz fantástica chamado Luiz Vieira. Eu, como tenho mais de 100 anos, é do meu tempo. Tem uma música chamada Menino de Braçanã, que eu pedi para a Ana cantar, mas como ela é muito orgulhosa, ela não quis. E eu não vou cantar porque eu não quero espantar ninguém. Mas um trecho da música diz assim: vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda, pés, com Deus, não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Então, há uma ligação entre o coração e o andar. De alguma forma, o coração precisa estar nos pés. Então, eu preciso perguntar, eu sei andar? Ana, você que é minha... Eu sei andar? A risada já indica. Vamos lá. Não, deixa eu rolar. Então, o coração tem que estar ligado à outra extremidade do corpo, que é o pé. Só que antes, ele tem que se comunicar com a cabeça, que se comunica com as mãos que estão mais próximas, regidas por Mercúrio e Gêmeos e Virgem, até chegar aos pés. Há necessidade de estabelecer uma conexão, um íntimo diálogo entre cabeça, coração, mãos e pés. Se eu interrompo o fluxo em algum desses espaços de contato, eu sou um ser amputado, eu sou manco, eu sou Cláudio, eu sou claudicante, eu sou o tio de Hamlet que roubou o reino, eu sou um usurpador. Isso, boa, chagas de Cristo, perfeito. Então, posso assegurar que minha consciência e meus pés caminham sob orientação divina? Quando eu estou pisando, eu tenho sempre consciência que todo o solo é sagrado? Mesmo que eu entre num local menos digno, digamos assim, porque eu não posso julgar, não devo pelo menos. Eu não estou mais pisando em solo sagrado? Será que existe alguma parte da criação que não seja sagrada? Em que medida sou desajeitado, negligente, incoerente, insalubre e descoordenado ao lidar com a minha vida? Do tipo, em todo o ambiente que eu entro, quando eu saio, ele fica um pouquinho pior. Sempre. Se isso acontecer, fica preocupado, né? Alguma coisa não está bem. Porque o aspirante Rosa Cruz, Max Heindel recomenda que ele deve desenvolver uma atenção tal que em qualquer ambiente que ele adentre, ele perceba o que está faltando, o que está desarmonioso, e se lhe for possível,
se ele tiver competência, ele tem que intervir e tornar esse ambiente melhor. O ambiente e as pessoas que nele habitam. Isso é um dever. Eterno retorno. Tio Fred, tio Nietzsche. Tem 1000 significados. Não vamos explorar os significados, porque nem cabe aqui. Mas é óbvio que tem muito a ver com esse ciclo de altos e baixos do signo de Peixes. Para o céu, para o inferno. Existe um símbolo como tal, que é um símbolo riquíssimo, existe também a roda do Samsara, que é muito lindo, vamos dar uma olhada. A roda do Samsara pertence a uma tradição, e toda tradição tem muito valor, por isso que ela é uma tradição. Não importa o que a gente siga, o que a gente escolha, maior respeito a todas as tradições. A roda do Samsara tem divisões. Essas divisões têm subdivisões, que por coincidência dão 12. Também é um zodíaco. Mais incrível, quem faz essa roda girar é um dragão. Olha a cabeça do dragão e a cauda do dragão. Elementos astrológicos. Então aqui tem uma grande lição para nós. Muitas vezes a nossa vida não gira, não roda, porque estamos empacados na cabeça e principalmente na cauda de dragão. Pode clicar. Para quem não lembra, essa é a cabeça de dragão, você tem que examinar no seu tema natal, e a cauda. A cauda é um ponto de congestionamento, de acúmulo de peso. O teu fardo ainda é muito pesado, você não consegue subir. Então a roda do Samsara representa esse caminhar infinito. Vem para a vida, nasce, morre, volta para a vida, nasce, morre. Eterno retorno. Quando isso vai terminar? Então, eu preciso ficar esperto, inteligente e pegar carona no movimento eterno. Vamos botar uma coisa na cabeça, gente. Estacionar é morrer. Qualquer área da sua vida que você estacionou, você está morrendo. Saiba disso. O espírito não tolera paralisia. Ele é movimento puríssimo. Ideias paradas, emoções paradas, suicídio. Não façam isso. Escher, grande gênio, tem 45 planetas no signo de Virgem. Portanto, ele reflete o signo de Peixes. Olha o infinito e os peixes aqui no infinito. Genial. Grande parte das gravuras de Escher, ou xilogravuras, tem peixe e ave. E o signo de Peixes ensina esse movimento, que o mar nos traz. O mar está em eterno movimento, correntes, a maré sobe, a maré desce, maré cheia, maré rasa. Impressionante. Tem até ressaca o mar. E através de Peixes eu posso aprender a magia do ser. E aí a vida fica uma delícia. Quando eu descubro que tudo é mágico. E que a ciência é uma mentira que nós caímos. A partir do iluminismo, nós passamos a acreditar nessa mentira horrorosa chamada ciência. Isso acabou conosco. Por isso que nós somos esses seres hoje, tristes, sem vida, solitários, amargurados.
morando em cidades que são verdadeiros necrotérios. Toda vez que você vê um cientista, mate-o. É um bem que você faz à humanidade. Peixes em quadratura com Gêmeos. Essa quadratura é dureza, gente. Por quê? Porque o intelecto facilmente perde-se em especulações labirintosas. Ah, mas você fala que a ciência é uma porcaria, mas você está usando o retroprojetor, você é um hipócrita. O computador, isso não é tecnologia? Aí você tem que ouvir essas coisas. Gente que vem com esse argumento, faça que nem eu, despreze. Como se fosse um cachorro sarnento, assim, repugnante. Então a frase de Gêmeos e Peixes é, mas tudo isso não tem nem pé, nem cabeça, né? Gêmeos e Peixes. De fato, se você tiver Mercúrio mal aspectado, provavelmente para você nada tem pé nem cabeça. Então, Gêmeos é um signo aéreo imutável, governado por Mercúrio. Peixes também é mutável. Então, os dois são oscilantes. Governado por Júpiter e Netuno, e fazem quadratura natural. E é aí que mora o perigo. O nosso desencaminhamento espiritual se deve principalmente a essa quadratura. Essa quadratura gerou a infestação de gurus que existem no Ocidente. Guru é mais ou menos semelhante a cientista. Se você vê, mata, porque faz mal para a humanidade. Então, o que um guru faz? Ele te desorienta. Você vai buscar a orientação, ele te desorienta. Te dá um descalibre mental, principalmente com algumas ervas estranhas. Hábitos suicidas. E ganhar dinheiro fácil. Usar uma roupinha de mago e conseguir uma quantidade gigantesca de seguidores. Ganhar dinheiro na malandragem. Isso é magia negra, tá? Mago, necessariamente, é mago negro. Tem exceção? Cristo, há 2000 anos atrás, disse, depois de mim, falsos profetas virão. Outra frase popular. Você está trocando os pés pelas mãos. O que significa isso? Equivocar-se, atrapalhar-se. Pôr o carro na frente dos bois. Está falando da quadratura. Imagens que enfeitiçam. Gêmeos e Peixes têm muita facilidade para criar imagens que impressionam e te enfeitiçam. E vendem o quê? Vende o peixe. E o peixe bobão compra o peixe. Então, Vênus em Peixes é terrível, é muito sedutora. Então, Vênus, que governa Touro e Libra, fica exaltada em Peixes. Ela representa o canto da sereia. Sedução, encantamento, fascínio. Caiu na rede, é o quê? É peixe. E hoje, mais do que nunca, século XX, o pessoal descobriu que a combinação de magia com erotismo dá muita grana. Né? Nossa, o mago sensual, que delícia. É a perversão maquiada de espiritualidade. Aí a burguesada cai de monte. Onde tem mago, você vê estacionado BMW, Mercedes. Ótimo! Eu quero que todos vão para o inferno mesmo.
Então, o mago é isso. Ele faz ali umas coisas, uma pirotecnia, e todo mundo, é o iluminado. Sei. O iluminado do filme do Kubrick. E Mercúrio e Netuno fomentam a zumbilândia, ou seja, a poluição cibernética que nos domina hoje. Ninguém vive sem a poluição cibernética. As capturas alucinógenas e embriagantes do universo da multimídia, né? Tudo digitalizado, tudo digitado. O mundo nos meus dedos. O império da eletricidade lesionando e saqueando ou sequelando a atividade cerebral. Então, o pessoal que tem, a geração que tem de 30 anos para baixo, já vira matéria descartável. Não tem como escapar da zumbilândia. Mesmo que ele não seja zumbi, ele vai viver com os zumbis. Então, gerações de seres humanos conduzidos ao estado de zumbis. Safras imensas. Como diz o Matrix. O arquiteto do Matrix fala exatamente isso. Existem safras de seres humanos que foram descartados porque não serviam mais para nada. Então, a condição do ser humano hoje é essa, de vítima impotente, que é o signo de peixes invertido. O signo de peixes também representa isso. Quando o destino te pressiona de tal maneira que você não tem saída. Então, entrar numa barca furada. Frases populares. Putz, entrei de gaiato no navio. É da minha época, não sei se isso faz sentido para você. Então, o pisciano, além de entrar numa barca furada, começa a chover. E o pior é que ele fica feliz, porque ele não tem noção do que está acontecendo. Nossa, que chuva linda, olha, um furo no barco. É um náufrago sem bote salva-vidas. Putz, esqueci o bote. Então fica ali, né? Fica ali delirando, sonhando, fantasiando, e vem vindo uma onda gigante atrás dele. Então, essa natureza muito aquosa e sensível do peixe também gera uma baixa resistência aos vícios, que a gente já comentou várias vezes, mas vamos insistir nisso. E Netuno governa o envenenamento e as substâncias tóxicas que parasitam o sangue. Então, envenenamento, intoxicação, ruína da alma, perturbações, todo tipo de masturbação, não só física, mas da imaginação, flacidez moral, e que caminha a pessoa para a penúria e para o exílio. É o último estágio do peixe, ficar desterrado, não ter onde morar, não ter comida, morar embaixo da ponte. Se tiver ponte, né? Porque as pontes estão caindo também. Então, aquele olho que nós vimos no início da reunião, ele pode ficar assim, ó. Uma mistura de subjetividade com objetividade muito confusa. Discernimento zero. Distúrbios mentais e acidentes graves por alcoolismo entorpecente. Por exemplo, Mercúrio em oposição a Netuno, em quadratura com Netuno. Essa pessoa, quanto mais bebe, mais faz questão de dirigir à noite. Não, eu estou bem. Quando um bêbado fala, eu estou bem, meu Deus, reza. Isso, faz um 4. Então, esse é o estado do pisciano. Depois de várias doses. E ainda vai pegar o automóvel 6 cilindros e sair pisando. É um demente, né?
Depois fica paraplégico numa cadeira de rodas reclamando de Deus, do destino cruel. Nós falamos do Luiz Vieira, outra companheira maravilhosa do nosso maravilhoso e rico folclore, Inesita Barroso. Ela fez essa música famosíssima da minha época, chamada A Moda de Pinga. E a letra é sensacional, é a biografia do pisciano. Venho da cidade e já venho cantando, trago uma garrafa que venho chupando, venho pros caminhos, venho trupicando, chifrando os barrancos, venho cambeteando, e no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi lá! Esse oi lá é peixes, né? O mundo está caindo na cabeça dele, oi lá! Cada vez que eu caio, sou criativo, caio diferente. Eu me aço para trás, mas caio para frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de currupio ou vou diretamente? Mas sendo de pinga, caio contente. Olha lá. Ouçam com Inesita Barroso. Sensacional. Então, aqui a oposição entre hábitos e vícios. Né? O que é um vício? É um mau hábito. Virgem que é tudo contabilizado e certinho. Para estressar os virginianos existem os piscianos, onde tudo é vago, à deriva e indefinido. Cadê o documento? Que documento? A certidão. O que é certidão? Emoções contidas, isso é ruim para o virgem, né? Por que virgem é os signos neuróticos, que infernizam a vida dos semelhantes? Porque ele não se permite ter emoções. É tudo calculado, represado. Então, é um signo muito nervoso, só que ele tem que ter uma aparência de ser espiritualizado, porque a mãe dele falou. Então, ele faz aquela carinha de puro e santo, mas ele está querendo destruir você, né? Ele está te odiando. Então, ele fica com emoções contidas, represadas e fica racionalizando a emoção. Imaginou você ficar racionalizando o ódio o tempo todo? Então, retomando, virgem, ele destrói seu sistema nervoso por excesso de controle. Então, ele pega as emoções mais naturais e espontâneas, até elevadas, e tenta dar um caráter intelectual a elas. Não, isso aconteceu por isso. Bom, eu estou sentindo isso, é claro, né? A minha lua está fazendo oposição a Urano, então, quando eu sinto isso, eu produzo mais ácido no estômago, eu fico com gastrite, né? Tudo bem, é importante entender, mas não sempre. Né? Então, as emoções ficam represadas, muito irracionalizadas, a ponto de explodir um dia. E peixes é o oposto, não racionaliza nada. As emoções são difusas, turbulentas e transbordantes. Quem está do lado se molha. Peixes gosta do quê? De amolecer e dissolver. Ficar na banheira. É isso aí. Que delícia. A água é seu elemento. Fica ali delirando, sonhando, imaginando. Peixes é constituído de matéria esponjosa e aderente. Faz osmose com seu ambiente. Isso é um problema, ele tem pouca defesa. Aonde ele vai, se o ambiente é ruim, ele fica contaminado. A liberdade pervertida em Aquário, aquilo que nós comentamos, os dois últimos signos. A liberdade mal empregada em Aquário deságua em coações do destino em Peixes. Se usa mal a liberdade em Aquário, o signo seguinte vai pegar essa liberdade que lhe foi emprestada e retirar de você por um tempo. Você recebe um cartão vermelho ou amarelo.
Então, Aquário e Peixes, signos vizinhos, penúltimo, último signo do zodíaco, fechamento de ciclo. Aqui é a degeneração da livre expressão. Quando isso acontece, ocorrem as limitações de movimento, prisões, hospitais, doenças crônicas ou desligamento da realidade, estado de coma, por exemplo, demência, Alzheimer. Então você tem a sua liberdade confiscada pelo destino. Isso significa que toda pessoa que tem Alzheimer fez mau uso da liberdade? Sim! Não importa que seja você ou sua mãe. Sim, fez mau uso. E sofre o que se chama de arrastão do destino. Arrastão é uma forma de pesca bastante conhecida, que os cariocas aprimoraram, né? Então, o arrastão é isso, né? Você não tem controle, a água vem e te joga, te leva. Você é tomado mesmo, como se fosse obsedado por um espírito. Qual é a função desse sofrimento? Você tem que submergir no solo de si mesmo. Na verdade, não é nem no solo, é no subsolo da dor e do sentimento de abandono. Uma solidão muito doída e tocar suas raízes mais profundas para você saber quem você é de verdade e por que você está aqui e parar de brincar com a vida. Meu, a vida é uma coisa muito séria. É uma brincadeira muito séria. Para isso, Lars von Trier, nosso ídolo. O nome original é Dancer in the Dark. Foi traduzido como Dançando no Escuro, mas não é exatamente isso, mas que seja. Né? Diretor dinamarquês Lars von Trier. É importante assistir todos os filmes dele. Eles fazem um retrato jornalístico do que nós somos hoje. Nesse filme, então, a gente vai entender o que é o processo de asfixia da liberdade. O que é você ir sendo conduzido num afunilamento onde você não respira mais. Lars von Trier é um diretor só para gente grande, hein? Acima de 83 anos. Quem não tem fígado nem estômago, nem assiste, não vai aguentar. Então, esse personagem tem uma espécie de cegueira onde? Em peixes, nos pés. Lembra? Começo da nossa reunião? Como eu olho. Eu preciso observar como estão os olhos dos meus pés. Senão a manicure vai falar, você está com olho de peixe. Sofremos enquanto seguimos andando de forma tortuosa, sinuosa, sem rumo. O sofrimento tem a função didática, educativa, de corrigir as deformações nos pés. Se você sofre, é porque você está com o pé deformado. Outra forma de peixes agir, coagindo. Quando você é coagido, significa que a sua liberdade está pelo menos parcialmente comprometida. Você não age, você coage. Algo te pressiona, ou alguém. Um filme que fala sensacionalmente sobre isso, obrigatório, Martin Scorsese, Ilha do Medo. Pessoal, esse filme é para assistir no mínimo 50 vezes. Ele é cheio de enigmas. É um filme sensacional. A base dele é essa. O que eu sou? Eu estou em busca de algo, mas eu nem sei quem eu sou, como é que eu posso encontrar algo?
sentir-se isolado, ilhado. Outro filme sensacional que fala sobre isso é A Lenda do Pianista do Mar, ou A Lenda de 1900, de Giuseppe Tornatore. É um cara que passa a vida dentro de um navio. E é pianista. E um dia ele é convidado a ir para o continente, para a Virgem. O peixe indo para a Virgem. E o azar dele, ele vai para Nova York. A hora que ele vê o inferno instalado na Terra, que é os Estados Unidos, né, porque lá só tem demente e acéfalo, ele volta correndo para o navio. Lógico, você acha que eu vou botar o pé nisso? Vou ficar com o meu piano, ganho muito mais. Outro filme genial sobre isolamento, confinamento pisciano, Aida, desse diretor que é impronunciável. Ela vive num isolamento, num convento, numa cela, e por razões familiares ela é convidada a sair, o destino projeta ela para o mundo, ela vai para a terra. E tem experiências terrestres, vamos sentir o gostinho. Depois que ela vê o que é a terra, ela fala, não, eu vou voltar a pé para Deus. Eu voltaria de joelho, se fosse necessário. Ficar nesse mundo aqui, nem morta. Tsunami emocional, outro problema de peixes. Então é isso. Você achava que podia controlar alguma coisa, vem uma onda gigantesca e leva tudo. Tem uma música maravilhosa chamada Zelão. Ouçam essa música, chama Zelão. Fala sobre isso. Alguém que só tem um barracão e até esse barracão a chuva leva. Outro filme pisciano, Ondas do Destino, Lars von Trier. Aqui fala de isolamento e loucura ao mesmo tempo. Mas é uma loucura linda, hein? Aqui mostra que na loucura de peixes há algo divino. Onde estiver Netuno no nosso mapa, e peixes também, a nossa consciência é enevoada, não tem jeito. Nós não enxergamos bem. Então precisa prestar o máximo de atenção no volante. A chance de colidir é grande. A possibilidade de desconexão também é imensa. E às vezes a desconexão é irreversível, você nunca mais volta. É o caso, por exemplo, do autismo. Ou de algum tipo de loucura. Vamos, Ana Maria? Já foi. Algum tipo de loucura. Aqui a gente sempre exemplifica o que está falando. Sucumbir, ficar por baixo, né? Submergir. É quando a pessoa fica noiada. Então a subjetividade dela fica cheia de fantasmas. Ela se sente perseguida, ela se sente caçada por seres visíveis ou invisíveis, isso não importa. Ela morre de medo, estado de pânico. Agonizar. Isso eu acho a coisa mais triste no destino de uma pessoa. Ela sofre tanto, mas ela sofre tanto, é uma dor tão insuportável e não tem anestesia para isso, que ela prefere morrer. Ela roga pela morte, por não suportar mais aquilo, não dá para ela, é muito. Agonia. Quando a gente chega nesse estado, bicho,
Eu não sei como é que dá para sair disso, honestamente. Esse é o estado de pré-morte, né? Antes da morte, se chama agonia. Isso. A pessoa está agonizando, né? Boa. Está vendo como as mulheres às vezes pensam? É incrível. Realmente Darwin estava certo, né? Há uma evolução biológica. Atraso espiritual por incapacidade de amar e servir. Isso é o que mais atrasa e mais leva as pessoas a situações deploráveis. Há uma recusa, geralmente por orgulho, de servir a humanidade, de amar o próximo. Recomendações básicas: curar os enfermos, amar o semelhante, amar o próximo. Então nós temos aqui essa quadratura também, não é tão difícil, mas é chata, entre Sagitário e Peixes, signo mutável, mutável. Aqui entra Júpiter duplamente. Ele é regente de Sagitário e corregente de Peixes. Aqui pode acontecer uma confusão de valores e uma leviandade. O que é a leviandade? É o tanto faz. O que é que tem? É só um pouquinho. Ah, pecado, que caretice. Então a pessoa caminha para a ilegalidade, para a marginalidade e para a desordem. O Rio de Janeiro é um signo profundamente marcado por Netuno e pelo signo de Peixes. Quem quiser estudar o tema natal do Rio de Janeiro é interessante. Por isso que ele caminha para o caos absoluto. Porque tudo isso daqui se instaura naquela região. E psicopatias. As psicopatias é onde há vários níveis de delírio e de sobreposição de eus, de emoções, de ideias, uma confusão, um caos generalizado. Pode ir. Então, o caos reina. Frase também que acontece num dos filmes do Lars von Trier chamado Anticristo. Desordem, descuido, preguiça, escapismo, sujeira e vulgaridade. São efeitos colaterais de um mau Peixes, de um mau Netuno e de um mau Júpiter. Fora do controle. Escher de novo, vejam a presença do peixe. Esse caos oceânico que o Escher representou muito bem. Mas, por outro lado, é uma efervescência de vida inacreditável. Tudo acontecendo ali. Então, para finalizar, é muito difícil desenvolver no signo de Peixes o discernimento para saber aonde é iluminação e inspiração e aonde reina loucura. Peixes não consegue fazer essa distinção. Inspiração e loucura se mesclam. Se vocês puderem, no cinema está passando O Portal da Eternidade. É um filme sobre Van Gogh, e quem faz o papel de Van Gogh é um gênio chamado William Dafoe. Meu Deus do céu! E Van Gogh é Áries ascendente Câncer. É muito interessante o mapa dele, né? Ele tem orelha na casa 12. E nesse filme, inspiração e loucura, fica bem evidente como são inseparáveis. No caso de um dos maiores pintores, talvez o maior de todos os tempos. Ele é ariano, né? Então provavelmente tem algumas coisas em peixe. Sim. Sim, provavelmente. Eu não lembro do mapa dele. Então, Peixes tem esse olhar para o infinito, para o nada, para o tudo, né? Ele, na verdade, tem muita dificuldade de achar seu próprio centro, porque ele quer o oceano. E quem pode dizer onde fica o centro do oceano?
Então, o pisciano deve andar com essa camiseta. Meu medo é entrar no hospício e me sentir em casa. Mas, otimismo, né, pessoal? Não vamos desistir só por causa disso. Então tem um filme também que retrata bem essa coisa da loucura, da genialidade, dessa pessoa que mistura loucura com inspiração, que é um músico, que faz o papel de um pianista. Me parece que é baseado em fatos reais. Né? Um filme chamado Shine, com esse ator genial, né? Que ganhou não sei quantos Oscars, né? Geoffrey Rush, maravilhoso ator. Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença. Espero que os peixes continuem vivos e saudáveis. Direto para a peixaria, para o abate. E desejo a todos, então, que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado.